Olá, eu sou a Mariana Baião e eu vou trazer as ideias e as filosofias e sociologias da educação e eu escolhi o tema Educar para o Protagonismo, uma escola que ensina a ser. Dizem que a gente não se torna professor numa terça-feira às 4 da tarde, e é verdade. A docência ela nasce aos poucos, no gesto, na escuta, nas relações, nas... aquilo que nos forma e que de algum modo continua a nos ensinar. Paulo Freire que nos lembra isso, que a formação do educador é o ato contínuo de ser e de se reinventar. E é assim que eu enxergo a educação, como um movimento e não como um ponto de chegada. Eu aprendi muito com os meus professores das escolas, mas eu aprendo todos os dias com os educadores que eu encontro no meu trabalho. Eu tenho a oportunidade de trabalhar com programas educacionais e, sobretudo, com um programa que a base dele é a pergunta. A partir do currículo, trazer perguntas para vivenciar esse momento. E vivenciar práticas de autores que defendem uma educação que ensina a ser, que reconhece o aluno como protagonista e o professor como mediador de descobertas. A filosofia e a sociologia da educação me ajudam a enxergar que formar é um ato coletivo. A escola ela é, antes de tudo, um espaço de encontros humanos, onde o conhecimento nasce nas relações nas pessoas e nos diferentes contextos que permeiam os nossos ambientes. Nos programas educacionais que eu conheço e tantas outras iniciativas de educação, sejam elas cooperativas, mas que ensinam a ser cidadãos melhores, eu vejo que os professores redescobrem o prazer de ensinar. E os alunos entendem que aprender é também participar, criar, cooperar, mas é importante lembrar que o professor ele não pode ver esses programas, essas ferramentas, essas tecnologias como algo a mais, uma tarefa extra, e sim como ferramentas vivas que ampliam o sentido do seu trabalho. As metodologias ativas são parte da realidade das crianças, dos meninos e meninas e das suas curiosidades, dos seus mais diversos territórios. E é nesse ponto que a teoria se encontra com a prática. A educação faz sentido quando ela toca a vida. E se faz sentido é porque sente. Se sente é porque faz sentido, na verdade, né? Morin vai falar sobre a necessidade de uma educação que ensine a condição humana, que prepare para as incertezas. E é isso que tento vivenciar, uma educação que não se limita ao conteúdo, mas que acolhe os imprevistos, as semelhanças, as diferenças. Porque quando o aluno é protagonista, ele aprende a pensar, a decidir, a cuidar de si e cuidar do outro. E é isso que faz ligação com a filosofia. Na verdade, isso é profundamente filosófico e sociológico. É a educação como prática da liberdade, como espaço de diálogo e de transformação. E é possível perceber que as escolas que se abrem a isso, existe aquele brilho no olhar de quem se sente parte, de pertencimento. E é ali que o protagonismo nasce, quando o estudante entende que o conhecimento também lhe pertence, que ele pode fazer a diferença no mundo. E o professor nesse cenário não é quem detém o saber, mas é quem compartilha, é aquele que acredita que o aprendizado ele não é linear, mas ele é humano, é coletivo, é construído a muitas mãos. E aí é que começa esse processo de liberdade, de expressão. E talvez seja esse o maior desafio da escola tradicional: aprender a ouvir. Ouvir o aluno, ouvir a comunidade, trazer a comunidade para dentro desse ambiente escolar e ouvir a si mesma. Educar para o protagonismo é, acima de tudo, educar para o ser, para formar pessoas críticas, solidárias, capazes de olhar o mundo com responsabilidade e esperança. Porque Freire dizia: esperança é verbo, e verbo que se conjuga no presente, do esperançar, do fazer, do alcançar. E é no presente da escola, nas práticas que se reinventam todos os dias, que o futuro começa a nascer. Nós precisamos entender que existe uma paciência histórica. Os nossos meninos e meninas de hoje não são os mesmos meninos e meninas que nós somos, que os nossos professores foram lá atrás. Então é preciso essa esperança de uma humanidade nova, mas tendo essa paciência histórica e entendendo quem são os meninos e meninas que permeiam os nossos ambientes escolares.
E é assim que eu acredito que educar para o protagonismo, sim, é ensinar a ser. Porque quando a escola ensina a ser, ela cumpre o seu papel mais bonito, o de formar gente consciente, sensível e capaz de transformar o mundo a partir de dentro, transformando assim as mais diversas realidades a quais nós permeamos. Rubem Alves vai dizer assim: se você quer ensinar a arte da jardinagem, das tesouras de podar, todas essas lições, antes de passar pelos livros, elas precisam passar pelas experiências. Em o seu livro Ostras Felizes Não Fazem Pérolas. E sim, as experiências, elas vêm antes, antecedem as palavras, as escritas, e é isso que as crianças, na verdade, o ser humano precisa das experiências para que transforme as suas diversas realidades. E para fechar tudo isso que eu trouxe aqui nesse trabalho, eu gostaria de trazer a expressão poética, a arte de ser poesia, a escola como contextos de felicidade. E eu trouxe um poema para finalizar, de autoria minha, que diz assim: ser professor é plantar sem saber quando floresce, é ensinar e aprender, é cuidar e reaprender o que esquece. Educar é semear o ser, é mover o mundo com a mão, é ver brotar no outro saber e nele florescer a paixão. Mas o aluno é quem caminha com coragem e curiosidade, é quem faz da escola um ninho de sonhos, afetos e vontade. Na comunidade se aprende, compartilha e cooperação, pois o saber se estende na força da união. Que a escola ensine a viver, a pensar, sonhar e agir, pois quem aprende a ser, aprende também a construir.